Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, em mais uma sessão, né, da nossa Semana de Arquitetura e Urbanismo, né, em comemoração aos 10 anos do curso de arquitetura. Então, nessa tarde, finalzinho de tarde, início de noite, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre aquilo que a gente vem produzindo em termos de estudos urbanos, falar um pouquinho das disciplinas, das pesquisas, e na segunda sessão a gente vai ter a nossa roda de diálogos com as nossas convidadas. Né? Mas nesse primeiro momento, a ideia é que a gente pudesse apresentar um pouquinho para vocês. Eu sei que tem alunos de diferentes períodos, e aí pode ser que muitos já conheçam, mas aí a gente queria apresentar um pouquinho, né? A gente começar essa sessão fazendo essa roda de diálogos, apresentando, né, e falando um pouquinho sobre esse eixo de estudos urbanos e um pouquinho das pesquisas e da extensão que a gente vem desenvolvendo, né, tanto no grupo de produção da habitação e da cidade, né, o GPEC, quanto no INCT Observatório das Metrópoles, certo? Aí a gente preparou... Oi, Demóstenes. Eu sugiro também que você se apresente, né? Eu não sei se todos... Oi? Ah, é. Fala um pouquinho de você. Eu não sei se todos me conhecem, mas meu nome é Cainara dos Anjos. Sou professora de Teoria e História e também professora do eixo de Estudos Urbanos. Tenho lecionado a disciplina de Fundamentos, de Estudos Urbanos 5 e de Ateliê também. Então, geralmente acompanho pelo fato de estar em Teoria e História, né, acompanho vocês nesse início de curso. Descobri que em uma das turmas, a turma que está saindo agora, eu estive presente em 7 períodos, né? Por isso que eu já falo assim, como se todo mundo já me conhecesse. Né? E estou no curso, eu sou uma das professoras mais recentes, né? Eu cheguei aqui em 2016, né? Acabei de completar 4 anos de UFCG. Né? E aí, na tarde de hoje, estarei eu, o professor Demóstenes. Quer se apresentar? Só para avisar que Lívia também vai dar uma passadinha aqui, ela está afastada para pós-doutorado, mas também é professora desse eixo de estudos urbanos e também vai dar uma passadinha aqui. Ó, já chegou. Lívia, se apresente aí, então. Olá, sou Lívia Miranda, sou arquiteta urbanista daqui da UFCG desde o começo do curso e estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Vocês estão uma apresentação muito rápida, não citou o pessoal, um pouco da trajetória de vocês e tal. Ah, é para citar a trajetória? Não, mas não conta tudo, porque é muito longa a trajetória, então senão vai tomar o tempo todo. Então, eu sou arquiteta urbanista formada pela UFPE, sou mestranda em Geografia e doutorada... Mestra em Geografia e doutora em Desenvolvimento Urbano pela UFPE, agora estou fazendo meu pós-doutorado na área de Desenvolvimento Urbano. Tive uma passagem importante na minha vida no terceiro setor, quando trabalhei e coordenei numa ONG chamada FASE, Solidariedade e Educação, onde tive um trabalho trabalhando com urbanização de favelas. E atualmente coordeno a rede nacional do Observatório das Metrópoles e o Núcleo Paraíba dessa rede. Muito bem. Cainara, quer completar a sua apresentação? Não, assim, só falar, né, que nosso eixo de estudos urbanos, ele veio todo de Recife, né, veio todo importada de Recife. Eu também sou formada pela UFPE, né, mestrado e doutorado em desenvolvimento urbano,
mas já tive uma passagem em Campina Grande entre 2005 e 2007, no qual eu trabalhei na Secretaria de Planejamento Urbano. Então, eu já conhecia a cidade, já conhecia alguns processos, né, e tive essa experiência, né. Só falar, o professor Mauro Normando, que é o quarto professor, né, desse eixo, ele não poderá estar na tarde de hoje com a gente por conta de alguns problemas pessoais, ele vai ver se consegue chegar ainda no finalzinho, mas a gente vai apresentar um pouquinho também da atuação. E, para variar, Mauro também é formado, né, também é arquiteto formado pela UFPE, com mestrado e doutorado em desenvolvimento urbano, né? Pronto, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Demóstenes Moraes, estou nesse eixo de estudos urbanos, sou formado na UFPE, fiz também mestrado em desenvolvimento urbano lá, e depois, já bem mais velho, fui fazer doutorado no PPGAU da UFPB. Tenho uma trajetória de ter trabalhado por muito tempo em ONGs, trabalhado em governos, e trabalhado em empresas nessa área de urbanização de favelas, política habitacional, planos diretores, enfim, desenvolvimento urbano de uma maneira mais ampla. E também estou à disposição de vocês, voltando aí a bola para Kainara. Pronto, então, Bia vai nos ajudar passando aqui um material que a gente preparou para vocês, né? Primeiro com as disciplinas, né? Você pode compartilhar, Bia? Ótimo. Pronto, então a gente vai apresentar um pouquinho, né, do eixo, né, como é que ele está estruturado no nosso curso. Né, esse é o corpo docente que a gente já apresentou para vocês, né, composto por Lívia, e Mauro, que estão aqui desde o início do curso, né, Demóstenes e por mim, né. E aí, pronto. E aí, o nosso eixo de disciplinas que a gente trabalha tem duas disciplinas, além das disciplinas que são ministradas por nós, 4, né, temos outras 2 disciplinas que fazem parte do nosso PPC, que é Estudos Socioeconômicos, que vocês veem lá no primeiro período, então, todos devem ter passado, né, por estudos socioeconômicos, né, e a disciplina de Ciências do Ambiente, que vocês veem lá no 5º período, né, socioeconômico é dado pelo pessoal de Ciências Sociais, então vocês discutem um pouquinho desses elementos mais teóricos, né, no âmbito da sociologia urbana. E na disciplina de Ciência do Ambiente, que vocês veem no 5º período, que é uma disciplina ofertada pelo curso de Engenharia Civil, né, no qual se procura compreender essa dinâmica ambiental, né, e a intervenção no meio ambiente. Né. Então, essas 2 disciplinas são de naturezas teóricas, né, são as únicas 2 disciplinas que são ofertadas por outros cursos. E aí nós temos as nossas disciplinas. Né, temos a primeira disciplina, né, que estaria sendo dada, né, agora em 2020.1, que é a primeira disciplina do eixo, que é a Fundamentos do Planejamento do Desenho Urbano. Então, vocês vão ver que a maioria das nossas disciplinas, elas são de natureza teórico-prática. O que é que isso quer dizer? Né? A gente tem um primeiro momento que a gente trabalha alguns conceitos, e no final da disciplina a gente sempre tem uma aplicação desses conceitos, das metodologias e das técnicas que a gente discute, e a construção de uma proposta. Nessa primeira disciplina, a disciplina de fundamentos, como é a primeira disciplina que vocês estão trabalhando com esses conceitos e com essas técnicas, essa divisão ela é mais equilibrada, né, tipo 50-50. Né, e aí a gente faz algumas técnicas de leitura do espaço. Né. E aí, no terceiro período, né, a gente começa as disciplinas, depois dessa disciplina introdutória de fundamentos, a gente tem as disciplinas em que a carga prática ela vai aumentando em proporção à carga teórica. A primeira é a disciplina de Estudos Urbanos e Regionais 1, né, que é dada no terceiro período, e aí a gente já tem
diferente das outras que não tem pré-requisito. A gente já tem pré-requisito, no caso de estudos urbanos e regionais 1, o pré-requisito é estudos socioeconômicos, e nessa disciplina, cada disciplina ela tem um eixo, tem uma temática. Nessa disciplina, a gente trabalha com os elementos morfológicos, né, que constituem o espaço urbano, e a sua relação com as infraestruturas, os equipamentos, os serviços urbanos. E o objetivo da disciplina é construir uma proposta de intervenção físico-territorial, no qual a gente vai aplicar, vai colocar em prática esses conceitos e essas metodologias. Então, é desenvolvido uma proposta de parcelamento urbano em alguma área da região. Né? São disciplinas de 60 horas. E aí, no quarto período, o tema passa a ser espaços livres públicos, né? Então, essa disciplina, ela é sempre diferente das outras, que ficam sempre revezando entre a gente. Essa disciplina, ela sempre é dada pelo professor Mauro Normando, porque é a área, né, de atuação dele, né? E é trabalhado algumas metodologias de desenho urbano e estratégias para intervir em espaços públicos. Né? Então, no final da disciplina, vocês fazem uma proposta para um espaço livre público. E no quinto período, né, em estudos urbanos e regionais 3, né, a temática são as intervenções nas áreas de interesse social. Então, é sempre escolhida uma área, um assentamento precário, seja ZEIS ou não, né, mas na maioria nos últimos períodos, pelo menos no período que eu estou aqui, tem sempre sido escolhida a ZEIS, né, então a gente, no semestre passado, foi trabalhada a ZEIS Pedregal. Então, também é discutido uma dimensão mais teórica sobre intervenções em áreas de interesse social e é construída, desenvolvida uma proposta. No quinto período, a gente tem tido uma experiência, às vezes a gente consegue mais, às vezes a gente consegue menos, que a gente tem buscado ao longo do nosso curso, que é promover a integração entre os eixos de projeto de arquitetura, de projeto urbano e de planejamento da paisagem. Né? Então, tiveram algumas experiências bem interessantes da gente conseguir fazer essa integração entre essas 3 disciplinas. E a gente procura fazer, tem outros períodos que a gente tenta fazer essa integração, mas esse no quinto período é o que a gente consegue encaixar mais, né, entre esses 3 eixos. E aí, no sexto período, né, a gente tem estudos urbanos e regionais 4, que a gente trabalha a questão dos instrumentos urbanísticos, do Estatuto da Cidade, planos de ordenação territorial, plano setorial, plano diretor. E aí uma disciplina, né, que vocês assim, um pouquinho mais, né, trabalhosa, mas que é bastante rica pelas experiências que são construídas, porque até o momento a gente trabalha sempre com frações urbanas, com pequenos territórios. E nessa experiência do sexto período, em estudos urbanos e regionais 4, a gente consegue trabalhar de uma forma mais macro, porque a gente trabalha com a cidade e com as suas diferentes especificidades, a heterogeneidade que compõe o tecido urbano, né, e são experiências sempre muito ricas. E aí, no sétimo período, né, que teoricamente as pessoas acham que é a última disciplina, né, de estudos urbanos, que é estudos urbanos regionais 5, né, é a minha área de atuação, né, uma das disciplinas que eu tenho dado, né, a gente trabalha com a intervenção em áreas centrais e sítios históricos, né, então a gente também, como nas outras, a gente trabalha alguns conceitos, algumas metodologias de intervenção, alguns estudos de caso, e faz um estudo, faz um diagnóstico e uma proposição para as nossas áreas centrais.
E além dessas disciplinas de estudos urbanos, faz parte também, pelo nosso PPC, faz parte do eixo de estudos urbanos as duas disciplinas de planejamento da paisagem. Planejamento da paisagem 1, que eu já lecionei, e planejamento da paisagem 2, que a gente vê no quarto e no quinto período. Então, são duas disciplinas pequenas. Vocês veem que são 45 horas aulas. Em planejamento da paisagem 1, a gente vê alguns elementos conceituais, históricos do planejamento da paisagem e desenvolve um projeto paisagístico em microescala. E em planejamento da paisagem 2, né, a gente faz uma complementação daquilo que foi visto em planejamento da paisagem 1 e o projeto paisagístico em micro e em macro escala, né? Então, a gente aumenta a nossa proposta de intervenção. E aí vocês veem, assim, interessante as experiências que eu tive em lecionar planejamento da paisagem, eu sempre falo com os alunos, que eles chegam com muita ansiedade, né? Principalmente aqueles que querem, que já sabem que tem essa afinidade com o paisagismo e com o planejamento da paisagem. E a gente fala, né, olha, são disciplinas muito curtinhas, que a gente vai só se aproximar do que de como se trata, né, mas como todas as outras áreas do curso, a gente tem uma visão mais ampla, e para quem tiver interesse, é sempre importante se aprofundar posteriormente. Pronto. E eu coloquei a disciplina de ateliê, embora ela não esteja no eixo de estudos urbanos, porque todo mundo, quando chega lá em estudos urbanos 5, né, fica, né, achando, acabou as disciplinas de estudos urbanos. E, na verdade, não acabou, né, porque em ateliê integrado de arquitetura, urbanismo e paisagismo, que é uma disciplina de 120 horas, então é uma disciplina que tem uma carga horária bem pesada, né, e vocês veem, pelos pré-requisitos, são quase todas as disciplinas do curso, que é feita que é cursada no 9º período, e que o objetivo da disciplina é integrar os conhecimentos adquiridos em todos os 3 eixos principais: projeto de arquitetura, estudos urbanos regionais e planejamento da paisagem. Então, no final da disciplina, o objetivo é que vocês cheguem com uma proposta de intervenção físico-territorial em uma fração urbana de grande escala e que tenha projeto arquitetônico, urbano e paisagístico, né? Então, é só no 9º período que vocês, de fato, fecham esse ciclo, né? Pronto. Então, com relação às disciplinas, era mais isso, né, que a gente queria apresentar para vocês terem uma ideia do todo, né, de como ela é construída. Eu vou apresentar para vocês, né, o GPEC, e aí quem quiser fazer um pouquinho das pesquisas que a gente tem desenvolvido no GPEC, e aí quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento, pode colocar no chat. Eu acho que é um momento importante da gente refletir e ter conhecimento. Antes, o PPC e vários outros documentos, eles ficaram à disposição dos alunos no site do curso. Mas como houveram algumas modificações, eu não sei bem como está esse acesso a esses documentos. Mas eu acho que, não sei se a maioria, sabe, tem conhecimento, a gente já começou uma revisão desse PPC, né, desse plano de curso, né, da estruturação das nossas disciplinas, e para isso a participação de vocês vai ser fundamental, vai ser muito importante. E para vocês participarem, é importante conhecerem. E aí não só as disciplinas do eixo de estudos urbanos, mas todas as outras, né, para que vocês possam, e inclusive não só aqueles que estão no início do curso, mas principalmente aqueles que estão no final, para trocarem como é que foi a experiência de vocês, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos que poderiam ser melhorados, para a gente fazer essa construção, ser uma construção coletiva. Certo, pessoal? E aí, quem quiser, coloca no chat. Pronto. Que aí depois a gente faz uma conversa, tá?
E aí, além de apresentar disciplinas, a gente também queria apresentar para vocês as nossas pesquisas. E para apresentar as pesquisas, a gente queria começar com o GPEC. Né? O GPEC, ele é o grupo, como eu falei para vocês, é um grupo de pesquisa que foi criado lá no iniciozinho do curso, pela professora Mariana Bonates. Então, o GPEC, ele surgiu com o início do curso. E a proposta do GPEC era abrigar as várias pesquisas que seriam desenvolvidas, né? Hoje somos 9 professores, mas já foram menos, né? O corpo docente do curso de arquitetura da UFCG já foi bem menor do que os 9 professores atuais. Então, para poder viabilizar a pesquisa e a extensão, foi criado esse grupo, e esse grupo ele tinha como objetivo reunir investigações acerca da produção habitacional. E aí, essa discussão a partir da produção habitacional, mas que envolvesse também a sua relação com a cidade, né? Com a cidade, com a análise das infraestruturas, dos serviços urbanos, dos grandes equipamentos, dos vazios urbanos, a partir da legislação, as políticas públicas e os processos espaciais. Então, a ideia é que se procurasse trabalhar a questão da produção habitacional, mas pelo viés da arquitetura e do urbanismo, né? Então, ele tinha esse foco da produção habitacional e da produção da cidade, né? Pode passar. E aí, por conta disso, ele foi criado, e aí ainda hoje ele está estruturado. A gente já teve algumas modificações, porque muitos professores já saíram da UFCG, como o professor Heitor, né, que foi coordenador do curso. Hoje ele está na UFRN, a professora Marcele, que hoje está na UFPB, a professora Iana, que é do curso de Engenharia Civil, e foi a primeira coordenadora, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Ela ainda faz parte do GPEC, e aí a gente tem essas 3 linhas, que são as 3 linhas originais, e que refletiam as experiências dos professores, e desse objetivo do grupo, né, que era trabalhar com as interfaces da produção habitacional no espaço urbano, trabalhar esses estudos interdisciplinares sobre a produção da cidade, e também metodologias de pesquisa e de ensino em arquitetura e urbanismo, que era bem o foco do professor Heitor, né, que trabalhava com essas metodologias. E aí, dentro do GPEC, para apresentar um pouquinho do que a gente tem produzido, sim, outra coisa, o GPEC, ele faz parte de 3 redes de pesquisa, né? Então, as pesquisas que são desenvolvidas, que foram desenvolvidas, elas foram a partir da articulação também com redes de pesquisa, ou seja, com grupos de outras universidades. Então, a gente tem essa integração com o INCT, Observatório das Metrópoles, que o professor Demóstenes vai apresentar um pouquinho para vocês, daqui a pouco, com a rede sobre o funcionamento do mercado imobiliário nos centros históricos das cidades brasileiras, que é uma rede de pesquisa que é coordenada pela professora Norma Lacerda, da UFPE, da pós-graduação em desenvolvimento urbano, da UFPE, e aí tem a UEMA, que é a Universidade Estadual do Maranhão, a UNAMA, que é a Universidade da Amazônia, que é uma universidade privada de Belém, né, no Pará, e aqui tem a UFCG e a UFPB, que trabalha com o Centro Histórico de João Pessoa. E uma outra rede que o GPEC faz parte é a Rede Quadro do Paisagismo do Brasil, que é coordenada pelo grupo da FAU, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E aí as pesquisas, né, que a gente tem, que estão em desenvolvimento, sendo concluídas, né, agora nesse período, tem a pesquisa do PIVIC, né, que é o Programa de Iniciação Científica Voluntário, de 2019, 2020, que foi coordenada pela professora Miriam Panet, né, que está sendo finalizada agora, né, vai ser finalizada agora no final de fevereiro, que tinha como tema, né, uma casa para envelhecer, avaliação da qualidade espacial de residências para pessoas idosas, né, e teve como aluna inscrita a Bruna Sandrelli, que eu não sei se Bruna está por aqui, né, mas aí depois, se tiver alguma dúvida, alguma questão sobre a experiência, ela pode responder. E tem uma outra pesquisa que eu iniciei
assim que eu cheguei aqui, eu já fazia parte dessa rede, mercado imobiliário. Ah, pronto, Miriam está aqui. Então, tem essa outra pesquisa dessa rede que eu já fazia parte lá em Recife, no mercado imobiliário, no Centro Histórico. E quando eu vim aqui para Campina Grande, a gente inseriu Campina Grande e João Pessoa através de um convênio da UFCG e da UFPB. Né? E aí a gente desenvolveu ao longo desses 3 anos, né, foram 3 ciclos de pesquisa. A gente teve um primeiro PIVIC de 2017 e 2018, né, no qual a gente fez uma caracterização mais geral desse mercado imobiliário, da dinâmica espacial do Centro Histórico, né, e a gente sempre tinha um aluno, né, que assumia o PIVIC, e a gente sempre trabalhou com alunos voluntários. A gente teve o segundo ano da pesquisa, que aí foi o PIBIC, né, 2018, 2019, que foi feito por Maria Luísa Ribeiro, né, no qual a gente trabalhou um pouquinho com as novas fronteiras de valorização do capital imobiliário, trabalhou um pouquinho com essas dinâmicas espaciais, não só do Centro Histórico, mas do entorno do centro. Né? E esse último ano, 2019, 2020, a gente tem desenvolvido essa pesquisa a partir do mercado de habitação, especificamente no mercado de habitação, e esses processos de transformação, né, no Centro Histórico e no entorno, com a aluna Letícia Bonfim. E aí como a gente tem um grupo bem grande de voluntários, a gente tem trabalhado e tem um conjunto de dados que foram acumulados ao longo desses 3 anos. A gente tem trabalhado a partir de 3, né, a gente dividiu em alguns grupos e tem trabalhado a partir de 3 eixos de pesquisa, né, que está a seguir, que é o mercado de habitação e verticalização. Aí a gente tem Letícia, Catarina e Yuri, que tem trabalhado com esse tema, as relações entre o uso, estado e conservação, com Gabriel, Thaís e Tayane, e Luísa, que desenvolveu o PIBIC, né, em 2018, 2019, mas que a gente ainda tem alguns compromissos juntos, né, para publicar nosso artigo a partir da experiência dela na pesquisa. Pronto, gente, e aí é isso que eu queria trazer para vocês, apresentar um pouquinho do que o GPEC tem desenvolvido em termos de pesquisa, né, e eu não sei se tem algumas perguntas no chat, se vocês querem deixar para depois da apresentação do INCT, do Observatório das Metrópoles. Kainara, aqui é Joesley. Oi, Joesley. André Campelo perguntou sobre o PCC. Ele perguntou qual o ano de atualização do PCC e se houve algum empecilho por conta da pandemia. Acho que ele quer um panorama do que está acontecendo. Dessa revisão, né? Pronto, isso. O PPC, ele é ainda o PPC inicial do curso, que a gente começou a revisar, André, eu acho que em 2018, não foi, Demóstenes? Que a gente começou aquela primeira... Até um pouco antes. Foi quando Mariana ainda estava na coordenação. Mas como a gente tinha muitos professores que estavam afastados para o doutorado, então a gente achou, né, incluindo os professores Demóstenes, Miriam, professor Marcos, a gente começou a trabalhar nessa revisão, aí parou, e aí agora que tinham retornado todos os professores que estavam afastados para fazer o doutorado, a gente ia retomar, né, a discussão do PPC. E aí veio a pandemia, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, teve um empecilho, sim, André, porque dificultou os nossos encontros e as nossas dinâmicas, mas eu acho que, inclusive, em uma das reuniões do RAI, na época da discussão, com o colegiado, acho que a Ana Clara estava presente, foi manifestado o interesse por parte de todos da gente retomar, mesmo à distância, por meio dessas reuniões que a gente tem feito pelo Google Meet. Eu acho que é um instrumento que a gente está se apropriando, né, de como promover esses encontros. Esse evento é um exemplo disso, para que a gente possa fazer uma modificação, revisar o PPC, né, atualizar,
de acordo com as nossas demandas e o atual panorama que a gente está vivendo, né? Porque quando o curso foi criado, né, eu não estava aqui, né, mas pelas trocas que foram possíveis até o momento, existia um interesse a ideia era que fosse aumentado, que houvessem mais professores, que cada um dos eixos pudesse crescer. Possivelmente não vai ser possível, isso não vai ser possível nem a médio, nem a curto prazo. Eu não gosto de dizer a longo prazo, não, mas pelo menos a curto e a médio prazo não vai ser possível. Então, o PPC se torna ainda mais urgente de ser revisado para que a gente possa adequar à nossa realidade e que possam ter um curso mais fluido, né? Pronto. Tem outra questão aí. Eu posso ler. Pronto. Kedna Fernanda perguntou se os alunos dos períodos iniciais podem participar dos projetos como voluntários, mesmo que não tenham muita experiência com os estudos urbanos. Pronto. Boa pergunta, Kedna. E a gente tem tido algumas experiências, né? Demóstenes vai apresentar as experiências do Observatório das Metrópoles. Somos poucos professores, mas a gente tem se virado nos 30, né? Eu apresentei ali para vocês terem uma ideia de como a gente tem trabalhado, no meu caso, a partir de 2017, né? Quando eu comecei. E alguns alunos têm começado desde o início, né? Desde a partir da experiência de fundamentos, né? Tem procurado trocar informações, procurado se apropriar dessas questões e participado de pesquisas como voluntários. Então, é possível sim, né? Seria bom que tivesse ainda mais professores para poder dar conta da demanda. Acho que um perfil que é muito interessante do curso, que eu tenho percebido desde que eu cheguei aqui, é o interesse pela pesquisa e pela extensão. Né? A gente sempre tem uma procura muito grande, né? Eu queria ressaltar, em relação às tentativas de revisão do PPC, que os alunos também participavam, tá? Principalmente do Cacau. Infelizmente, esses alunos, quer dizer, felizmente para eles já se formaram, a maior parte, né, que participou dessas discussões. Espero que de alguma forma tenha havido um repasso para o Cacau, mas eu tenho certeza que quando a gente voltar a discutir essa revisão, a gente também recupera um pouco as discussões anteriores, porque elas são importantes e estão relacionadas a algo que a gente ainda continua vivendo, já que é o mesmo PPC. Né? Houve algumas pequenas mudanças em relação à quebra de requisitos. Nós temos uma peculiaridade em relação ao nosso curso, porque ele só tem uma entrada no ano, né? Então, isso acarreta em algumas dificuldades. Por exemplo, se o aluno é reprovado em determinada disciplina, que só vai ser ofertada no outro ano. Então, enfim, há vários desafios aí que a gente vai ter que enfrentar em conjunto, e vai ser fundamental a participação de vocês, também em função do que vocês estão vivenciando. E foi assim quando a gente começou a fazer as discussões, e espero que seja assim quando a gente retomar. Vamos lá para a apresentação do observatório. A Bia está com a apresentação, ou eu coloco? Opa. Não precisa nem falar muito. Pois é, gente. Pode ir para o primeiro slide, por favor. O Observatório é uma rede que atualmente tem 16 núcleos no Brasil,
é uma rede de excelência, reconhecida pelo CNPq e por outras agências de fomento. Ele teve início ali nos anos 90, vou falar com precisão as datas não, até porque Lívia também ingressou na fase para desenvolver essa experiência do observatório, porque o observatório ele começa a partir de uma articulação da universidade, principalmente a partir do IPUR, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a ONG Fase, onde Lívia trabalhou, eu também trabalhei nessa ONG, e a ideia era que as pesquisas e, enfim, extensão também, projetos de extensão, eles pudessem estar sintonizados com as demandas dos movimentos sociais, todos que lutassem pelo direito à cidade, pela reforma urbana. Então, essa era a perspectiva inicial dessa ideia do observatório. Ele vai se tornar, em 1997, um núcleo de excelência, e, a partir de 98, ele vai constituir a rede, considerando alguns núcleos, né? O núcleo do Rio de Janeiro, o núcleo de Belém, a maior parte dos núcleos onde havia também escritório da Fase no Brasil, dessa ONG. Então, Belém, Recife, e também tinha articulação com universidades em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e no Rio Grande do Sul. Hoje nós expandimos aí, temos 16 núcleos. Ele se tornou um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do CNPq, tem um edital do CNPq para as redes que são mais estruturadas, e aí elas enviam propostas e há uma concorrência, e o observatório foi reconhecido, e atualmente a gente está desenvolvendo esse projeto que, na verdade, é um programa, porque tem vários projetos dentro, as metrópoles e o direito à cidade, conhecimento, inovação e ação para desenvolvimento urbano, de 2017 a 2022. Vale ressaltar que o observatório ele é um INCT desde 2009. Além dos núcleos nacionais, ele também tem articulações com a cooperação internacional, com várias redes de universidades latino-americanas, europeias, enfim. E, muito recentemente, a gente fez aí uma articulação com a Universidade de Veracruzana, no México. Também aí é mais uma experiência do observatório em âmbito internacional. Pode passar, por gentileza. Bem, são atualmente por volta aí de 280 pesquisadores, mais de 60 instituições de pesquisa integradas ao observatório, a partir daqueles 16 núcleos. Aí, como alguns resultados relevantes, os artigos, mais de 400, capítulos de livros, e mais de 100 livros publicados pelo observatório. Tem ali também uma lista ali com números relativos à dissertação, iniciação científica, monografia, enfim, um conjunto aí de produções relevantes ao longo desses 22 anos como rede. E também temos aí as publicações, né? A gente se referiu aos livros, mas o observatório tem duas revistas, além das publicações de livros, tem duas revistas, uma é Cadernos Metrópole, que tem uma boa qualificação, né, um qualizar, e enfim, essa publicação, ela normalmente é desenvolvida a partir de temas, e também tem a revista eletrônica E Metrópolis. Pode passar. Aí está o site do observatório, quem tiver curiosidade de conhecer melhor, ver as pesquisas, as linhas de pesquisa, os projetos que estão sendo desenvolvidos, os artigos, tem livros, vários livros para download,
enfim, fiquem à vontade para pesquisar no site do Observatório. Então, você tem esse portal, tem um boletim informativo semanal, tem um banco de dados e tem e-books de teses e dissertações também disponíveis lá no site do Observatório. Pode passar. Vale ressaltar que Lívia trabalhou na fase lá em Pernambuco, então ela estruturou o núcleo Recife do Observatório, e depois, quando ela veio para cá, desde 2010, ali a partir mais ou menos de 2015, ela estruturou o núcleo Paraíba do Observatório, começando aqui por Campina Grande, e o núcleo Paraíba ele começou no INCT anterior, né? Ele já começou a ter bolsistas, enfim. E atualmente a gente está nesse projeto novo que eu vou apresentar aqui para vocês. Esse é o projeto INCT. Não, pode segurar. Não, volte, por favor. Pode voltar. Isso, aí. O projeto INCT, as metrópoles e o direito à cidade. São 4 linhas de pesquisa. A linha 1, metropolização, desenvolvimento urbano, dinâmicas e escalas e estratégias. A linha 2, direito à cidade na metrópole, bem-estar urbano e oportunidades. A linha 3, direito à cidade, cidadania, governança urbana. A linha 4, estratégias metropolitanas para o direito à cidade e o desenvolvimento urbano. Aqui está realçado em negrito todas as linhas. A gente está trabalhando projetos nas 4 linhas, mas todos os projetos que a gente tem envolvimento, o Núcleo da Paraíba. Vale ressaltar que o Núcleo da Paraíba a gente vai apresentar um pouco adiante, seus integrantes, ele não está restrito ao UFCG, né? Nós temos integrantes e ao curso de Arquitetura e Urbanismo, ele tem integrantes da Geografia aqui, da Engenharia Civil, e temos também da UEPB, na área de Sociologia e Geografia, e temos também integrantes lá da UFPB, da pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, e também da pós-graduação em Geografia, e também do curso de graduação de Gestão de Políticas Públicas. Pode passar, por favor. Bem, aí, esmiuçando um pouco, na linha 1, nós estamos trabalhando somente o projeto 1.1, Organização do Espaço Urbano Metropolitano, com Lívia liderando o time daqui da Paraíba, e o trabalho está sendo desenvolvido em parceria com o Núcleo Recife. Na linha 2, nós estamos trabalhando o projeto 2.2, Direito à Cidade e Habitação, que eu estou coordenando, e aí a gente tem 2 projetos principais, o referente a capacidades institucionais para a urbanização de favelas, e um relativo à habitação e financiarização. Nós temos o projeto 2.4, que, digamos, teve uma retomada recente, e aí está sob a coordenação de Lívia, e nós temos ainda o projeto 2.5, Gestão de Águas Urbanas de Saneamento Básico em Regiões Metropolitanas. O principal projeto é a dimensão ambiental e as infraestruturas nas favelas, mas há outros projetos que estão relacionados a partir de dissertações e de teses que estão sendo trabalhados. Pode passar, por favor. Na linha ponto 3, essa linha é a principal do observatório, é o projeto, é onde tem o projeto principal, referente a regimes urbanos, que estuda um pouco a questão das articulações público-privadas para a promoção de agenda urbana e para a promoção de grandes projetos urbanos, processos de reestruturação espacial e até regional. E aí está sob a coordenação da professora Lívia, e nós estamos trabalhando aí tanto Campina Grande quanto João Pessoa. Na linha 4, essa linha a que a gente tem mais interação com movimentos sociais, com articulações de atores diversos, que é a linha de estratégias metropolitanas para o direito à cidade e desenvolvimento urbano,
No projeto 4.1, nós temos os fóruns locais sobre as metrópoles e o desenvolvimento urbano, e aí a gente integra o Fórum Estadual de Reforma Urbana, integra o BR Cidades Paraíba, está integrando a Articulação por Direitos na Pandemia, e nós fundamos, junto com outras organizações da sociedade civil, ONGs, movimentos, e também laboratórios de academia, a Frente pelo Direito à Cidade de Campina Grande. O 4.2 é o monitoramento do desenvolvimento urbano local, onde a gente desenvolve algumas pesquisas referentes às políticas setoriais de desenvolvimento urbano. No 4.3, a formação de atores para a democracia urbana e a cidadania metropolitana. A gente vem tendo uma experiência aí, faz 3 anos, de desenvolvimento de uma espécie, a partir da optativa de arquitetura e urbanismo, que é fortalecendo capacidades pelo direito à cidade, de tentar constituir um curso extensão com o envolvimento de atores de movimentos sociais e de comunidades. E a parte de difusão científica, toda essa produção gerando relatórios, artigos, capítulos de livros, enfim. E aí a participação em eventos, a gente tem dado muita, quer dizer, a partir do observatório, tem gerado muitas oportunidades para que os estudantes envolvidos nas pesquisas e no processo de extensão possam apresentar os trabalhos, os produtos que a gente vem desenvolvendo, né? A gente dá preferência para que os estudantes apresentem alguns desses nos principais eventos nacionais, principalmente nessa área de planejamento urbano, como é o Encontro Nacional da ANPUR, da Associação Nacional de Pesquisa em Planejamento Urbano. E aí, nessa linha 4, estão envolvidos aí principalmente Lívia, eu, Cainara e a professora Maria Jaqueline Carvalho, da UEPB. Pode passar. Bem, agora a gente vai apresentar os projetos para vocês. Tem um primeiro projeto, esse está ligado àquele projeto 3.1 dos regimes urbanos, articulações público-privadas, governança e desenvolvimento urbano em Campina Grande, que é um projeto universal, sob a coordenação da professora Lívia, e aí visa compreender as influências e efeitos das agendas empreendedorista e redistributiva inclusiva para a governança e desenvolvimento urbano na região metropolitana de Campina Grande, e tem aí como equipe, eu estou participando, tem Renata, que é uma pós-doc, está ganhando uma bolsa de pós-doutorado do Observatório, ela é uma geógrafa que é campinense, e a gente conseguiu uma bolsa desse projetão do Observatório, e tem Jéssica Louro, que é uma bolsista da FAPERJ, que também, isso aí foi uma articulação em âmbito nacional, e ela está trabalhando remotamente com a gente, mas está trabalhando de maneira intensa. Ela está entre Vitória, no Espírito Santo, e Rio de Janeiro. E ainda temos alguns colaboradores aí que estão se envolvendo, principalmente para nos ajudar com o trabalho em João Pessoa. E como bolsistas de iniciação científica, nós temos Bárbara Martins e Jobson Lima, que devem estar aqui na sala. Pode passar, por favor. Alguns projetos aí de iniciação científica, eu estou falando primeiro os projetos mais integrados àquele programa do INCT, 2019 e 2020, nós tivemos 2 PIBICs, novas frentes de urbanização nas bordas urbano-rurais de Campina Grande, que aí foi sob orientação de Lívia, e o bolsista foi Jobson, e o outro PIBIC foi o aparato institucional para a urbanização de favelas em Campina Grande, que está relacionado ao projeto nacional sobre as capacidades institucionais para a urbanização de favelas, e aí eu estive como orientador
e a bolsista foi Josete Lacerda. Jobson, a partir do envolvimento desse trabalho dele, ele teve a oportunidade de apresentar um paper lá no Enampur. Isso em meio a doutores, pós-doutores, mestres, mestrandos, enfim. Jobson estava lá, metido no meio. 2020 e 2021, tivemos aprovados aí dois PIBICs, avaliação das condições habitacionais, de mobilidade, saneamento e ambientais da urbanização de Bodocongó. Ele está articulado ao projeto 2.5, e que discute a dimensão ambiental da urbanização de favelas. Eu estou orientando, a gente vai começar agora, né? A bolsa ainda vai estar sendo implantada, a bolsa de CNPq, e a bolsista Camila, que também deve estar por aí. E temos aí um PIBIT de iniciação tecnológica, que é o Atlas da Precariedade Habitacional e de Práticas de Assessorias Técnicas em Assentamentos Populares, também sob minha orientação, e Ellen é a orientanda. Pode passar. Temos aí um projeto de extensão que já está em curso, o Fortalecendo Capacidades e Ações para a Garantia dos Direitos Humanos no contexto da pandemia da Covid. Ele está articulado ao curso extensão que a gente está desenvolvendo agora, e ele está também articulado à iniciativa da articulação por direitos na pandemia, que é uma articulação nacional e que tem aqui um grupo na Paraíba que vinha fazendo monitoramento, entrevistas com lideranças comunitárias para verificar como as ações, medidas e políticas públicas estavam alcançando os grupos e comunidades vulnerabilizadas nesse contexto da pandemia. E aí temos como bolsistas a Bruna Lima e o Bruno Barbosa, espero que eles estejam por aí, e a colaboração de Cainara, Maria Jaqueline, Alisson, que é ex-aluno daqui, já se formou, já é arquiteto urbanista e é diretor do Lab Rua, a Jéssica Louro, que eu já apresentei a vocês, e Bárbara Martins e Jobson Lima, que é essa dupla dinâmica que está em quase todos os projetos, né? E, além disso, temos aí vários parceiros, além da Frente pelo Direito à Cidade, temos a UCES, o Centrac, a AJURC, a Arpia, o IAB, o Lab Rua, enfim, são vários, o Observatório Social do Nordeste, são vários parceiros que integram a frente e que estão contribuindo aí para o desenvolvimento desse projeto de extensão. Pode passar. Temos aí o outro projeto de extensão, que é coordenado por Mauro, que é moradia, espaços urbanos e saneamento básico, construção de instrumentos capacitadores frente à pandemia do Covid-19, tendo por bolsistas a Sara Santana e a Maria Sandeni de Lima, tá? Além disso, esse projeto está aí articulado com o pessoal da pós-graduação do PPGECA, de Engenharia Civil e Ambiental, aí a colaboração do professor Carlos Galvão e de alguns voluntários e pós-graduandos. Pode passar. Então, anotaram aí quantos projetos, até agora, já perdi a conta, viu? Agora são outros projetos que não estão tão integrados ao INCT, mas que a gente abriga como projetos próprios aqui do Núcleo Paraíba, tá? Então, tem um primeiro aí, muito importante, o Dinâmicas Socioespaciais nas Zonas Especiais de Interesse Social, em bairros de alto valor imobiliário, estudos em João Pessoa e Campina Grande, que está sendo coordenado, que é a Universal também, está sendo coordenado pela professora Cainara dos Anjos, e que tem como objetivo verificar se a dinâmica imobiliária nas EIs, principalmente próxima a áreas valorizadas, vem afetando aí
os padrões de uso e ocupação e o perfil socioeconômico dos moradores. E aí tem como estudos de caso as ex-Pedregal e as ex-Estação Velha, e também uma ex lá em João Pessoa, as ex-São José, e aí você tem uma equipe de Campina Grande e uma equipe de João Pessoa, mas é muito integrada. Tem os pesquisadores Jaqueline, eu e Lívia, bolsistas. Aí tem o Joesley, e tem Yasmin, Mariana, Karina, Joesley aqui do CAU, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e Yasmin, Mariana e Vandriele são da Sociologia e da Geografia lá da UEPB, estão participando também. Como pesquisadores voluntários, tem Sabrina Salles, que acabou de defender o TCC, está com esse título aí, Inevitável Acessar, um estudo do acesso a permanecer no solo urbano, nas ex-Califon e Estação Velha. E em João Pessoa temos o professor Alexandre Sabino, da Geografia, lá da UFPB, e temos a professora Kaline Mendes, que é da Geografia em âmbito estadual, e como bolsista de iniciação científica, a Ellen Batista. Pode passar. Pulou aí? Não. Bem, ainda tem outros projetos aí na parte de iniciação científica. Em 2019, 2020, que a gente está encerrando agora, né, o ciclo, tem um trabalho aí de PIBIT, o mapeamento em rede e ações através de iniciativas de assistência técnica em habitação de interesse social, sob a orientação de Lívia Miranda, e a bolsista é Carolina Tsuyuguchi. Espero que eu tenha falado certo. Um dia eu aprendo. Esse é um trabalho interessante, a gente vai, inclusive, apresentá-lo no curso de extensão. A ideia é a montagem de um banco de dados colaborativo, com vários cartogramas, enfim, sobre os assentamentos precários, e é importante ressaltar que esse não está integrado ao INCT do Observatório, mas está integrado a uma outra rede nacional referente à questão das condições da moradia popular e as assessorias técnicas que está sendo desenvolvida aí com o pessoal da USP e outros núcleos de diversas cidades. Temos aí o PIBIC, Texturas da Precariedade Urbana, reconhecimento de padrões em imagens de satélite, sob a orientação do professor Mauro, com o bolsista Matheus Simões. Ainda tivemos aí 2 PIVICs, um é o Áreas Urbanas em Beira d'Água, uma análise da visibilidade no açude de Bodocongó, em 3 dimensões, com o Mauro, orientador, e o voluntário Lucas Jales, e o outro PIVIC é Áreas Urbanas em Beira d'Água, uma análise da visibilidade do açude velho em 3 dimensões, também com Mauro, e aí com Maria Clara Honório. Em 2020 e 2021, aprovamos um PIBIT, esse Atlas da Precariedade Habitacional e das Práticas de Assessorias Técnicas em Assentamentos Populares, que eu vou orientar e a Ellen vai trabalhar, e nesse caso a gente vai um pouco dar seguimento ao trabalho que Lívia e Carol desenvolveram, e o PIBIC, Texturas da Precariedade Urbana, analisando a correlação entre lacunaridade e habitabilidade em Campina Grande, sob a orientação de Mauro, e novamente o bolsista Matheus. Vamos em frente. Bem, ainda temos aí o projeto de extensão lá na UEPB, que a gente tem uma participação direta, tanto os professores quanto os estudantes, do projeto de extensão Formas e Expressões de Participação Popular nas EIs em Campina Grande, Morar e Se Apropriar da Cidade, que tem como bolsista Daniel Costa, e todos esses projetos têm a coordenação e orientação da professora Maria Jaqueline Carvalho,
que ela tem um grupo lá de estudos, mas também integra o Núcleo Paraíba do Observatório. E tem os projetos de iniciação científica, PIBIC, impactos da Covid-19 relacionados à moradia em Campina Grande, uma análise das ex-Pedregal, uma bolsista Ingrid Moura, e o PIBIC entre o trem e a especulação imobiliária, impactos e efeitos nas relações socioespaciais no bairro da Estação Velha, e aí tem como bolsista a Vandriele. Pode passar. Bem, aí um pouco aí do time que faz o Núcleo Paraíba. Temos a coordenadora regional, a Lívia Miranda, já se apresentou para vocês. Ela também é integrante do Comitê Gestor Nacional do Observatório. E aí nós temos vários professores, alguns lá de João Pessoa, Alexandre Sabino, Andréa Porto, Alexandre Sabino e Andréa Porto são lá do Departamento de Geografia, de Geociências, perdão, e também já estão em pós-graduação em Geografia e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. A Andréa vai colaborar, ela sempre colabora com o nosso curso de extensão, com a discussão sobre redes sociais e ativismo pelo direito à cidade. Temos aí o professor Carlos Galvão, e normalmente para os estudantes de Arquitetura e Urbanismo ele dá a disciplina de Tecnologias Sociais, e ele é do PPGECA e também da pós-graduação em Recursos Naturais, e colabora no projeto 2.5 da dimensão ambiental na urbanização de favelas. Tem Glenda, do curso de Gestão Pública lá da UFPB, que vem também contribuindo com projetos de pesquisa. O mais recente foi o sobre capacidades institucionais para a urbanização de favelas lá em João Pessoa. Tem Cainara, que vocês já se apresentou para vocês. Tem a professora Márcia Rios, que às vezes ela dá a disciplina para os estudantes de arquitetura, ciências do ambiente, tá? E ela participa do programa de pós-graduação em engenharia civil, PPGECA, e também o de recursos naturais. A professora Maria Jaqueline, que já foi bastante citada aí, da UEPB, dos cursos de Sociologia e Geografia, o professor Mauro Barros Filho, que também já citamos. Temos a professora doutora Paula Diebe, do Instituto Federal da Paraíba, a professora Deise Lucovi, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniesp, mas ela é concursada para o curso de Arquitetura e Urbanismo lá da UFPE. Pode passar. Tem aí vários colaboradores, professor Luiz Eugênio, do curso de Geografia da UFCG, professora aposentada Jovanca Cavalcante, que era do PPGAL, professora Marcele Trigueiro, que foi professora de nosso curso, e hoje está lá na UFPB, e também integra o PPGAL, professor Giovanni Silva, também do PPGAL, Fernando Joaquim Maia, do curso de Ciências Jurídicas da UFPB, professora doutora Lisandra Serafim, do curso de Gestão Pública. E temos também alguns estudantes aí de pós-graduação, não vou citar todos aí, mas, enfim, no PPGECA são vários, no Desenvolvimento Regional também, essas todas sob orientação da professora Lívia, programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, temos o programa de pós-graduação em Recursos Naturais, que também estabeleceram vínculo, parceria com o Observatório. Pode passar. E aí temos aí o time aí de bolsistas, né, ou que estavam até pouco tempo, ou que ainda estão, e também já foram citados a partir dos projetos, e também a turma da Sociologia e Geografia, sob o comando aí da Maria Jaqueline, além da pesquisadora voluntária, que a gente também citou, a Sabrina Salles. Não colocamos todos os estudantes, porque ainda tinha os estudantes da UFPB, enfim, é uma turma bacana, grande e muito trabalhadora. Então, seria isso, gente. Fico aí à disposição para dúvidas que vocês tiverem.
Demóstenes. Pois não. Tu só pulou uma, Beatriz. Beatriz Souza, não posso ter pulado. Onde é que ela estava? Foi. Ela também é bolsista comigo na pesquisa das ex. Das ex. Ela e Joesley. Perdão, Beatriz, perdão. É porque realmente é muita informação, a gente tentou resumir e às vezes falhamos aí na leitura e tal. Mas vocês sabem que a gente tem o máximo de consideração por todos que fazem parte desse time, né? É isso. Ficamos aí, quem tiver dúvidas, ficamos à disposição para esclarecimento. O que não falta, não está faltando nem na pandemia, é trabalho, não é? Então, estamos aí empenhados em várias pesquisas e extensão, fora todas as articulações que a gente vem desenvolvendo e que a gente não consegue nem classificar bem. Por exemplo, a gente teve uma experiência de fazer um dossiê do observatório em relação à questão da pandemia, como é que estava a situação das comunidades e grupos vulnerabilizados, e também enfim, a articulação por direitos na pandemia. Também a gente fez um trabalho aí de entrevistas com lideranças comunitárias e com apoiadores de comunidades, e esse trabalho, assim, é muito importante para a gente, do ponto de vista do apoio, do que a gente compreende, do que deveria ser uma universidade pública, o cumprimento da sua função social num contexto como esse. Mas, assim, nem sempre a gente consegue registrar bem os produtos que a gente e o trabalho que a gente tem com essas iniciativas. Ninguém tem dúvidas? Não, assim, é só falar assim, que essa uma das experiências que o professor Demóstenes falou de intercâmbio com a Universidade Veracruzana. Eu não sei se tem alguém que não participou no ano passado das atividades de intercâmbio que ocorreram aqui no mês de junho. Esse intercâmbio ele foi iniciado com a professora Auxília, né, por meio do Grupal, né? Então, o Grupal tem a parceria, e a gente também fez posteriormente por meio do observatório. E no mês de junho do ano passado a gente desenvolveu umas atividades bem interessantes com a presença das duas professoras, né, de lá da Universidade Veracruzana, a professora Chong e a professora Noemi Uehara, né? Elas vieram aqui, fizeram algumas atividades, e posteriormente, no mês de novembro, eu e Lívia fomos para lá, para a Universidade Veracruzana, e a gente também fez algumas palestras e fez uma oficina. E a ideia era que a gente pudesse, durante esse ano de 2020, estreitar, né, essas relações, que aí seriam mais oportunidades, né, para vocês. A Marcela está aqui. A gente chegou a receber, né, 2 alunos esse ano. Eles chegaram a vir, né, iriam cursar algumas disciplinas com a gente, né, Marcela, que está aqui com a gente, mas, infelizmente, por conta da pandemia, eles precisaram retornar para o México, né? Mas a intenção é que a gente, eu estava conversando com a professora Noemi e com a professora Chong, para a gente aproveitar essa experiência dessas ferramentas, para que a gente pudesse ver possibilidades de fazer esse intercâmbio, mesmo que não seja presencialmente, né? Que seja por meio dessas plataformas de interlocução, né? Se quiser abrir a câmera, Marcela, para falar um pouquinho. Né? Eu sei que Marcela chegou a fazer, estava até fazendo português, falando português direitinho, mas infelizmente não
Ah, tá aqui. Pronto. Né, Marcela estaria conosco ao longo desse ano, né? E o teu colega também, Alexis, né? Que infelizmente não puderam, mas eu fico feliz que você esteja participando da semana com a gente, Marcela. Quer falar um pouquinho da experiência? Acho que não. Acho que não, acho que ela teve algum problema. Pessoal, é isso. Nós também, lá no Observatório, como Cainara já tinha mencionado, a gente recebe o pessoal que queira ser voluntário e adiante possa se engajar nas pesquisas. É interessante porque eles já vão conhecendo um pouco dos estudos e das pesquisas, e adiante, quando eles quiserem participar das seleções para as bolsas, eles já têm um conhecimento prévio que é importante, tá? Então, vocês estão aí convidadas para se aproximarem mais, conhecerem mais os trabalhos que a gente está desenvolvendo. Acho que a interação também com quem está já, né, participando, seja bolsista, seja voluntário, voluntária, seria importante para que vocês... Às vezes, assim, a gente colocando esses apelidos, os nomes dos projetos tão complicados, parece algo muito complexo ou difícil, mas a turma daqui do curso de Arquitetura e Urbanismo tem tido um bom desempenho, tem trabalhado muito bem os estudantes, então a gente tem estado muito satisfeito, né, Cainara, com o empenho e desempenho do pessoal que tem se engajado. Alguns deles têm ficado por mais tempo, como, por exemplo, Jobson e Bárbara, né? Então, mas é um prazer e espero que ao longo do tempo vocês possam se interessar por esse tipo de pesquisa e o tipo de extensão que a gente desenvolve. E feliz porque esse ano a gente está com duas, assim, é um período mais curtinho, né, de execução da extensão, mas a gente teve 2 projetos aprovados, que eu acho que isso é importante, e 2 projetos muito importantes que estão relacionados, né, tanto que Demóstenes está coordenando, quanto que Mauro está coordenando, que estão muito relacionados com o contexto no qual a gente está vivendo, né, com as nossas cidades, com as nossas realidades. Né, tem uma função social bastante importante, que é uma das questões que a gente tem discutido muito, que é o papel social do arquiteto e do urbanista. Né? Então, e aí a gente, mesmo nas nossas pesquisas, a gente tem sempre procurado fazer essa interlocução. Né? E dizer que tanto o GPEC, né, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma sala de pesquisa, que é uma sala de pesquisa para o curso de Arquitetura e Urbanismo, né, que está lá aberta a todos os professores que desenvolvem suas pesquisas, que fica na frente, é aquela sala que fica em frente ao Cacau, né, eu geralmente estou por lá, né, quando estava, né, e o observatório também tem o seu espaço, que fica no bloco BU, né, que é um bloco que fica ao lado da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, não é? Se eu não me engano. E aí, que é o laboratório BU, né, e o observatório tem um espaçozinho lá, que está aberto aberto para vocês. Né, é um espaço pequeno, né, às vezes, mas eu adoro quando aquele espaço pequenininho está bem colorido, bem movimentado, né, assim que a gente gosta, né, e a gente espera que... tem o Jacaré do Açude também, né, e o do jacaré é verdade, tá, gente? Tem jacaré mesmo. Mas está lá aberto para vocês,
tá? Para quem quiser ir conhecer. Ou estará, né? Por enquanto estamos abertos virtualmente. Por enquanto a gente está por aqui, mas a gente tem esses 2 espaços, tanto a sala do GPEC, né, a sala de pesquisa do CW, quanto o observatório, é um espaço que está aberto a todos vocês, né, para a gente fazer essas discussões, para a gente se encontrar e fazer essas interações, certo? E aí acho que a gente pode anunciar, né, o nosso evento de mais tarde, às 18 horas, a gente vai ter na sala 6, né, do semanal, a gente vai ter uma roda de diálogo, teremos 2 convidadas, a professora Miriam Bezerra, que ela é professora da UFRN e é integrante do Fórum de Reforma Urbana. O Fórum pelo Direito à Cidade. Fórum pelo Direito à Cidade de Natal. E ela também é tutora do escritório modelo, né, do EMAL, lá da UFRN. Ela me disse hoje que convidou os alunos os alunos do EMAL, né, porque ela vai trazer um pouquinho também da experiência do EMAL. Eles estarão presentes, eles têm feito umas atividades muito legais nesse período de pandemia. E a gente vai ter Socorro Leite, que é arquiteta, urbanista, e ela é diretora, assumiu o lugar de Demóstenes, né, quando ele veio para cá, para Campina Grande, que é diretora da ONG Habitat para a Humanidade. Né? Então, a gente vai ter E vamos ter Daiane Araújo, como debatedora. Nossa popstar, né, do curso de arquitetura, como debatedora, a partir das 18 horas, né, na sala 6. E aí a gente vai discutir um pouquinho as cidades e as crises sanitária, social e econômica. O Kainara, só recordando Viver, a Miriam fez MDU, né? Fez MDU e ela integrou o Observatório Recife por algum tempo, né? Na época que Lívia estava lá coordenando. Então, é uma trajetória importante nesse perfil de debate sobre as políticas públicas e também desenvolvendo tanto pesquisa quanto extensão, né? E também integra o observatório, o núcleo natal do Observatório das Metrópoles. E Socorro Leite é uma ongueira já de bastante tempo, né? Ela começou, ela é mestra em geografia, ela fez arquitetura e urbanismo na UFPE, e ela, inclusive, o trabalho de conclusão de curso dela ganhou um ópera-prima, né? Que era um trabalho referente a intervenções em áreas de morro. E ela ganhou um ópera-prima, depois ela foi trabalhar na FASE, na época que eu e Lívia estávamos lá, depois trabalhou em várias ONGs, e foi ser meu braço direito lá em Habitat para a Humanidade, e quando eu saí, eu recomendei que ela se tornasse a diretora, e hoje tem um trabalho super importante, faz parte da Coordenação Nacional do Fórum Nacional de Reforma Urbana, vem desenvolvendo vários projetos, tem uma experiência vasta. No mestrado em Geografia, ela também fez uma dissertação sobre a questão do habitacional, de um processo de urbanização lá das ex-torrões, e também ganhou um prêmio, a dissertação dela foi publicada pela UFPE, e ela tem uma trajetória muito rica, atuando em vários campos, mas principalmente nessa área de planejamento urbano, desenvolvimento urbano, questão habitacional. Então, tem uma experiência e de articulação com a sociedade civil, né? Ela é uma
das fundadoras lá da Articulação Recife de Luta, que juntou a turma do antigo Fórum de Reforma Urbana com a turma dos direitos urbanos e do Ocupa Estelita, e aí formaram uma nova articulação que é muito atuante lá no Recife. Então, acho que vai ser uma experiência bem interessante para vocês. Pronto, pessoal. Então, eu acho que é isso, né? Não sei se alguém não tiver nenhuma questão, nenhuma fala, acho que a gente pode encerrar essa primeira sessão e se encontra às 18 horas. Mas a gente pediu para a turma chegar mais cedo, né? Sim, chato 10 chegarmos depois das convidadas. Então, como somos bons anfitriões e anfitriãs, nós vamos chegar mais cedo para que o pessoal se sinta prestigiado, e o debate realmente é bem importante. Okay? Pronto, então a gente faz esse intervalo, tem um link específico, né, para a próxima sala, e a gente se vê mais tarde, até daqui a pouco, então. Tchau, tchau. Abraços a todos.